Hi students, how are you? Tudo bem? Let's start our class number 59. Vamos começar a nossa aula de número 59. Estamos aí próximos do final do ano letivo. Ainda tem algumas coisas para a gente poder ir conversando, mas tá acabando, hein? Sigam firmes aí. Pessoal, aqueles recados importantes, né? Atividade obrigatória no Classroom, não esqueçam de realizar essa atividade para poder garantir a tua presença. O mural é a tua sala de aula, portanto, dúvidas e questionamentos, coloquem lá, conversa com o teu professor. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, não esqueçam de que vocês precisam devolver esse material feito. Acredita que eu já recebi trilhas de alunos meus, tudo em branco, né? Então tem que fazer, não adianta de nada. Tive que devolver para o aluno poder realizar as tarefas, para que os seus professores possam, então, corrigir, tá bom? E, sobretudo, dar a presença de vocês também. E aí, na aula passada, do you remember what we studied? Vocês, por um acaso, se lembram do que a gente conversou? Nós falamos sobre os discourse markers. O que são os discourse markers, né? Os marcadores de discursos. São aqueles conectivos, os linkers, aquelas palavras que a gente utiliza para poder unir orações, consequentemente trazendo mais coesão para o texto, né? Trabalhamos com leitura e interpretação, coisa que a gente tem feito toda a aula, né? E que, sobretudo, ampliamos o nosso repertório lexical, né? Ampliamos o nosso vocabulário, tá? Hoje, título da aula, Is Love a Game? O amor é um jogo, essa é a tradução. Vamos falar sobre pronomes relativos, coisa que para vocês não é novidade. A única novidade é omission, tá? Eu vou mostrar para vocês em quais situações os pronomes relativos podem ser omitidos, tá? Faremos leitura e interpretação de citações e de letras de música, tá? E, obviamente, vamos ampliar também o nosso vocabulário, tá ok? Bom, para o nosso warm-up aqui, eu tenho 3 citações diferentes. Somente a do meio é anônima, tá? Não temos aqui o autor. A primeira é de uma escritora chamada Eva Gabor e Anne Lowell, a última. E sobre o fato do Love is a Game, do amor ser um jogo, as 3 têm algumas visões aqui. Só para a gente poder dar um pontapé inicial. Veja comigo a primeira, olha só. Love is a game that you can play and both win. Aqui ela diz que o amor é um jogo que os dois jogam e que ambos vencem. Nem sempre, né? Bora lá. Love is like a game. Some people cheat and some prefer to play it fair. Né? O amor é um jogo. Algumas pessoas traem e outras pessoas... Na verdade, como é um jogo, não trair, mas vamos traduzir como trapacear, que acho que tem mais a ver com o jogo, né? Mas no final das contas é a mesma ideia. Então, que algumas pessoas trapaceiam e outras preferem jogá-lo, né? jogar o jogo de forma justa. E a última aqui, love is a game. Yes. Né? O amor é um jogo. Sim. I think it is a drowning. Eu acho que isso é... como é que eu vou traduzir drowning? No sentido de afundar, né? Tipo assim, que o amor está afundando, algo do tipo, tá? Beleza? Então, são 3 ideias aqui, cada um com as suas opiniões a respeito disso, hein? Então, é o seguinte, pessoal. No nosso reading que a gente vai começar, eu disponibilizei aqui para vocês trecho de uma letra de uma música da cantora Amy Winehouse. Infelizmente, faleceu alguns anos atrás, com uma voz incrível, com letras mais incríveis ainda. Sobretudo, aconselho a pesquisar, tenho certeza que vocês irão gostar. E ela tem o título dessa música dela é justamente isso daqui, Love is a Losing Game. Mais ou menos que o amor é um jogo que se perde, né? Losing game, um jogo que vai ser perdido, tá bom? E esse trecho ela fala justamente assim, olha. For you, I was the flame, love is a losing game. 5-story fire as you came, love is a losing game. One I wished I never played, oh, what a mess we made. And now the final frame, love is a losing game. Traduzindo, ela fala mais ou menos assim, que para você eu fui apenas uma chama, né? O amor é um jogo perdido. 5 histórias se queimaram assim que você veio. Love is a losing game, o amor é um jogo perdido. Um desejou, o outro jogou. Que bagunça que você fez. E no final das contas, o amor é um jogo perdido.
Nossa, como às vezes a tradução para letra de música fica meio estranha. Mas mais ou menos é isso que ela está falando. Para que a gente possa interpretar um pouco, eu usei até aqui que eu achei na internet essa imagem. Essa aqui é a imagem da cantora. E justamente aqui no cabelo dela tem o trecho acho que as primeiras linhas da música, né? For you I was a flame, love is a losing game. Eu quero que vocês vejam o seguinte aqui no número 1. Vamos ampliar nosso vocabulário. Flame is. Qual das duas alternativas aqui, A ou B, define a palavra flame, tá? Number 2. When she says she was just a flame, she means that. Quando ela disse que ela era apenas uma chama, o que ela quer dizer com isso? Então, uma das duas alternativas aqui completa essa afirmativa da número 2. Pensem e escolham aí a resposta correta. Bora lá. Vamos corrigir, pessoal? Número 1, flame is, a resposta correta é a letra A. The visible gaseous part of some fire. Né? Então, a parte gasosa visível de um fogo, tá ok? A letra B diz assim, a place for domestic fire. Quando ele fala aqui de domestic fire, ele está se referindo à lareira, não é o caso. Number 2, when she says that she was just a flame, she means that... Resposta correta é a letra B. She wasn't loved like she wanted it to be. Quando ela fala que para ele, né, para o amor dela, ela era apenas uma chama, e de acordo com o contexto da música, significa que a gente entende que ela não foi amada como ela gostaria que tivesse sido. Tá? Beleza. Vamos falar agora um pouco sobre os pronomes relativos, que a gente sabe que o pronome relativo ele é utilizado justamente para unir orações. Então, você tem uma ideia, você tem a segunda ideia, vamos juntá-las em uma oração apenas, em uma frase só, em uma frase só, tá? Então, é isso que a gente utiliza o pronome relativo. Tanto que a primeira citação que a gente leu tem um pronome relativo, olha. Love is a game that two can play and both win. Preste atenção. Love is a game. O amor é um jogo. Essa é a primeira oração. Lembrando que para ser uma oração tem que ter verbo. A outra. Two can play. Dois podem jogar e ambos vencem. Tá outra oração. Peguei a primeira, juntei com a segunda, unindo-a com o pronome relativo that, que significa que. Veja os exemplos aqui, olha só. Number 1. My sister is a girl that suffers for love. Minha irmã é uma garota que sofre por amor. Então, minha irmã é uma garota, sofre por amor é outra ideia. Juntamos as duas numa frase só. Usamos tanto o that quanto o pronome who para se referir a pessoas. Exemplo 2. Vou passar breve porque isso vocês já sabem. Love is a game that or which two can play and both win. Né? O exemplo aqui, ó.
O amor é um jogo, nós não estamos falando sobre uma pessoa, estamos falando sobre uma coisa, no caso aqui um sentimento. Então, você pode usar o that ou it para se referir a coisas, objetos, animais de modo geral, tá? Então, lembrando que o that serve para tudo, pessoas, objetos e animais. Agora, o who e o it que tem as suas diferenças. A número 3. My brother loves a girl whose character is doubtful. O meu irmão ama uma garota cuja personalidade ela é duvidosa. Então aqui, cuja personalidade? A personalidade de quem? Da garota. Estamos falando de posse. Então utilizamos o whose, que significa cujo ou cuja. Para que vocês possam praticar um pouco, eu vou dar um tempinho para que vocês façam essa atividade. Leiam com calma as 4 frases e anota no caderno aí escolhendo qual é o pronome relativo correto. Procura o sujeito, aqui aquele verbo está se referindo, tá? O sujeito da frase, pessoa, objeto, animal, indica posse, que daí você vai saber rapidinho a resposta correta. Façam aí, pessoal, já volto. Correção, pessoal. Number 1. She is someone whose heart suffers for love. Ela é alguém cujo coração sofre. Coração de quem? De alguém ali. Então, temos ideia de posse. B. My girlfriend bought me a gift which I loved. O que eu amei? O presente que ela comprou. Então, estamos falando de um objeto. C. I love a boy who doesn't love me back. Eu amo um garoto que não me ama de volta. Quem que não me ama de volta? O garoto. Estamos falando de uma pessoa, tá? D. Love is a game that freaks me out. O amor é um jogo que me enlouquece. Então, estamos falando de um sentimento, de uma coisa. Por isso que vai ser o that. O who é utilizado somente para pessoa, tá? Agora, vamos falar justamente sobre essa ideia de omissão. Em algumas situações, é possível de você não usar o pronome relativo. Ele está ali. Na hora de traduzir, você entende, mas você não precisa escrever. Quando que isso pode acontecer? Quando a palavra que vier depois do pronome relativo não for um verbo, esse pronome pode ser omitido. Veja comigo, olha só. I need to love someone who loves me back. Aqui está o pronome relativo. A palavra que veio depois do pronome relativo é um verbo. Por essa razão, não pode omitir. Tem que ter. Agora, se você olhar na frase de baixo, love is a game that some people like to play. O amor é um jogo que algumas pessoas gostam de jogar. A palavra que vem... O pronome relativo está aqui, o that. A palavra que vem depois não é um verbo, é o some. Portanto, esse pronome ele pode ser omitido. Então, memorize aí. Você tem o pronome relativo. Olha a palavra que vem depois. Se aquela palavra que vier depois não for verbo, pode omitir. Se for verbo, tem que ter ele ali obrigatoriamente. Ok?
É o que eu tenho aqui, olha. I think it is drowning. Eu acho que ele está afundando. Que é como se o pronome relativo aparecesse aqui, ó, aparecesse aqui. Mas como it não é um verbo, é um pronome, então ele pode ser omitido. Não estaria errado se você dissesse I think that it is drowning. Estaria perfeito, tá bom? Entendido? Sendo assim, eu tenho uma questão da PUC, do Rio Grande do Sul de 2016. Ela está um pouco adaptada, justamente porque tanto que a tirinha era maior, né, e tudo mais, justamente sobre o uso do that, estou falando sobre omissão. Enfim, é por conta de vocês. Eu vou dar um tempo para vocês poderem ler e marcar a resposta correta, que daí eu já volto corrigindo com vocês. Bora lá. Essa questão está adaptada, pessoal, da prova da PUC, justamente porque ela era muito maior. A tirinha da Mafalda era grande e tinha mais questões sobre o mesmo texto. Então, eu peguei só o pedacinho da tirinha, aonde ela usa justamente o pronome that, que está bem aqui no meio. Daí o enunciado fala assim, olha, o pronome that poderia ter sido omitido sem a mudança de significado, isso é importante. Quando você muda, quando você tira fora, não muda significado, não. Marque a alternativa em que o pronome that não pode ser omitido. Então, vamos ver a letra A. I didn't realize that Mafalda... Opa, o pronome that está aqui e a palavra que veio depois não é verbo. Então, aqui a gente pode omitir. Então, não marca essa, porque é para a gente marcar que não pode. B. Mafalda is the girl that suffered. Então, aqui nós temos, ó, that, suffered, é um verbo. Se a gente olhar a letra C, Mafalda thinks that she, depois do that vem um pronome, não é verbo, pode omitir. Letra D, the truck driver never thought that he, ele nunca pensou que ele, então depois do that aqui veio outro pronome. Então a letra a ser marcada aqui seria a letra B, gente, porque a única alternativa, a única frase que depois do that veio um verbo é essa daqui, então não pode omitir. Todas as outras a gente poderia omitir porque a palavra que veio depois não são verbos. Beleza? Show! Bora para a nossa questão do Enem? Temos aqui Enem de 2014, então preste atenção. Aqui está o texto, tá? Por conta de vocês na leitura, e aqui está a questão, tá bom? Lembra, tanto enunciado quanto alternativas em português. Tempo para vocês poderem fazer, daí eu já volto.
Bom, o enunciado diz assim, pessoal. Em jornais, há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio vinculado por este texto interessará alguém que esteja procurando. Se a gente observar, além de preço, a gente tem aqui uma série de características que fala sobre um imóvel, sobre a venda de uma casa, talvez. Então, a resposta certa seria a letra B. Imóvel residencial para compra. Ele explica as partes da casa, o que está incluído na casa. Então, a resposta certa seria a letra B. As outras não tem nada a ver, ok? Bora para o nosso quiz? Então, vamos lá. Vejam comigo aqui. Tem a citação de Thomas Carlyle. Diz assim, Love is the only game that is not called on account of darkness. Que o amor é o único jogo que não é considerado em relação à escuridão. Enfim. O pronome that, ele pode ser substituído por who ou pelo it. Lembrando que o pronome who é utilizado para se referir a pessoas e o pronome it a coisas, de um modo geral. Estamos falando sobre o amor. Coisa. Portanto, a resposta certa é a letra B. Beleza? Can the pronoun be omitted? Esse pronome que está aqui, o that, ele pode ser omitido? Yes or no? Dá uma olhada. A palavra que vem depois dele é qual? É o is. O is é um verbo? Sim, é um verbo. Então, não pode ser omitido. Poderia ser omitido somente se depois do pronome viesse qualquer outra palavra que não fosse verbo. Beleza? Resumão da nossa aula. Falamos sobre pronomes relativos, quando podemos omiti-los. Fizemos leitura e interpretação de citação e letra de música, letra da Amy Winehouse. Conhecemos palavras novas, pessoal. Tela roxa e eu paro por aqui. Assistam essa aula novamente, veja com calma o texto da questão do Enem, estuda com calma a questão dos pronomes relativos e qualquer dúvida lá, conversa com o teu professor, beleza? Bye bye and see you next class.